Olá! Hoje vamos ver como agendar reuniões e compromissos utilizando datas, meses do ano e dias da semana em inglês. E saber quais são as preposições utilizadas nessas situações. Bora lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, para começar, tem esse texto que é um diálogo, não é? Are you free this week? Vamos ouvir. Are you free this week? Paul, we need to discuss the new project of technology. When can we meet? Are you free on Wednesday morning? Wednesday morning is no good for me. I have a client. And Tuesday around lunch? Tuesday around lunch for me it is okay. I am free from 11 o'clock until 1 o'clock. So let's meet at 11 o'clock. Então, o que nós temos aqui? Ela está perguntando para o Paul, né? Ou dizendo para o Paul, we need to discuss. Precisamos discutir o quê? The new project of technology, o novo projeto de tecnologia. Aí ele pergunta, when, quando can we meet? Nós podemos nos encontrar. Ela faz uma outra pergunta para ele. Are you free? Olha aqui o que a gente está usando, ó. Free, livre. Você está livre on Wednesday morning, na quarta-feira de manhã? Ele fala, it's no good for me Wednesday morning. Então ele fala que na quarta não é bom para ele, por quê? Ele fala, I have a client. Aí ela pergunta, e Tuesday around lunch? Tuesday around lunch. Na terça, na hora do almoço. Ele fala, Tuesday around lunch, for me, it's okay. I'm free, ó, free de novo aqui, ó, das 11 a 1. Aí ela conclui, let's meet at 11. Então vamos nos encontrar às 11. Aí você tem aqui algumas afirmações sobre esse diálogo e está perguntando se é verdadeiro ou falso. Então, de acordo com o texto aí, marque verdadeiro ou falso. Eles estão planning a business meeting, planejando o quê? Uma business meeting to discuss a new project of technology. Então, usando aquelas nossas estratégias de leitura, né? Ó, tá aqui, ó, new project of technology, para discutir. Então, esse aqui está true. Paul is free on Wednesday. O Paul está livre na quarta. Será? Vamos ver na quarta. Então tá aqui, ó, quarta-feira. No good for me. Não está livre. Então essa aqui é falsa. A 3. O Paul is not free on Tuesday at lunchtime. O Paul não está livre na terça, na hora do almoço. Vamos ver o que ele fala. Tuesday around lunch, for me it's okay. Opa, então tá ok. Ele tá livre das 11 a 1. Então essa daqui também é falsa. Aí, they are meeting on Tuesday at 11. So let's meet at 11. Quando? On Tuesday, que é o dia que ele está livre. Então essa aqui também é verdadeira. Então, dando sequência em fundamentos, how is your agenda? Are you busy? Busy, ocupado? Do you know how to plan your life? Você sabe como planejar a sua vida, né? Então, let's start with the calendar. Então, ele fala um pouquinho aqui do calendário. Que o International Calendar, faz até uma pergunta aqui, se é similar ao calendário brasileiro. Vejam só, aqui a gente tem o mês, os dias da semana, né? Então, sim, é um calendário similar ao nosso calendário, ao calendário brasileiro. Aqui o mês de agosto, aqui os dias da semana. Então, quais são esses dias da semana? The weekdays e aqui os dias do final de semana, né? Então, ele pede para você read and repeat. Vamos fazer diferente? Vamos listen. Listen and repeat. Então, vocês vão ouvir e repetir. Ok? Vamos lá. Days of the week. The working week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. The weekend. Saturday, Sunday. Ok, então agora vamos ver
os meses do ano. Da mesma forma, vocês vão ouvir e repetir os meses do ano. Então aqui, ó, tá? Daqui para cá, e assim por diante. Vamos ouvir. Months of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, então é importante, né, que quando você ouve, que você repita também em voz alta, tá? Então 1, 2, 3 vezes, isso é sempre bom, é um exercício muito bom, tá ok? Vamos dar continuidade. Agora temos os números ordinais. Então volto a lembrar, né, em português, a gente tem lá primeiro, segundo, terceiro, né? E esse símbolo usado aqui em português, em inglês é um pouco diferente. O que é que a gente usa? A gente usa as duas últimas letras, ó. Primeiro aqui, ó, é first, termina em ST. Então a gente usa essas duas últimas letras aqui, ó. ST. Segundo, olha, termina por ND, second. Então segundo, a gente coloca o ND. Terceiro, termina por RD, ó. Então terceiro vai ser RD. Depois, quarto, quinto, em português, em inglês seria, ó, terminado por TH, 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 então fourth, fifth. Ok? Então essa é uma das diferenças dos números ordinais, né? Como eles são representados em português e em inglês. Vale lembrar que em português a gente usa os números ordinais somente para o primeiro dia do mês, né? Então, 1º de julho, 1º de abril, 1º de fevereiro, os demais dias a gente usa 2 de março, 3 de abril, 4 de dezembro, só que em inglês não. Em inglês você vai usar os números ordinais para falar sobre todos os dias do mês, tá? Vejam só no livro. Então tá aqui, ó. Se eu quero falar que é dia 6 de março, eu vou usar March 6. Número ordinal e a outra coisa importante, o mês aparece antes do dia, não é? Então muitas vezes você vê lá, como que seria esse 6 de março, né? Então seria 3 do 6 em inglês, na verdade eu tenho aqui o mês, aqui o dia, né? Por exemplo, de 2021. Então, 6 do 3 de 2021. Então, eu tenho o dia aqui, ó, 6 de março de 2021. Tá bom? Então, vamos ouvir os números. Lembre-se, vocês vão ouvir e repetir em voz alta. Ok? Numbers. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, the 10th, the 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th, the 21st, the 22nd, the 23rd, the 24th, the 25th, the 26th, the 27th, the 28th, the 29th, the 30th, the 31st. Ok. Então, dando sequência, como é que a gente vai falar o ano? The year. Spelling and pronunciation. 2008, 1900, 1959, the year 2000. Observem o seguinte, ó.
olha esse número aqui, 1900. Ele fala 1900. É como se ele estivesse falando 19 centenas, né? Então, 1900. Observe esse aqui, ó, 1959. Ele fala 1959. Então, até 1999, a gente divide, tá? Fala primeiro esses dois números, depois esses dois. E quando é número redondo, quando é centena, a gente usa o 100. Então, por exemplo, no ano de 1800, é o ano de 1800. O ano de 1700 é o ano de 1700. Mas o ano de 1810 vai ser o ano de 1810, ok? Muito bem. Do ano 2000 para frente, a gente já fala como é escrito mesmo aqui, ó. 2008, 2008. 2020, 2020. O ano 2021, 2021. E assim por diante. Voltando aqui com relação à data, né? Ó, 1st January 2004. Então, the 1st of January 2004, como se fosse o primeiro dia de janeiro de 2004, né? Aqui, na verdade, ele está como 7 de setembro, mas essa data aqui, ela poderia muito bem, e é o que acontece na maioria das vezes, vir com o mês antes do dia, tá? 1959. Então, seria aqui o mês, aqui o dia e aqui o ano. De qualquer forma, the 7th of September, 1959. O 7º dia de setembro de 59. Não vamos traduzir assim em português, lógico, mas é para vocês entenderem como que em inglês é usado, ou são usados esses números ordinais. Aqui, ó, mês, dia e ano. Então, August, aqui, ó, the 12th, 2003. Vamos ouvir essas datas. The date. Spelling and pronunciation. The 1st of January 2004. The 7th of September 1959. August the 12th, 2003. Muito bem. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as preposições. Então quais são as preposições, né, que nós utilizamos nessas situações? Para os dias a gente usa on. Se for antes do mês, vai ser o in. Se for antes do mês, junto com o dia, vai ser on, porque na verdade essa preposição vai estar se referindo ao dia. Então, quando que é o aniversário dela? É in July. Tá, mas que dia? Ah, é on July the 4th. Ok? Ou on the 4th of July, dia 4 de julho. Tranquilo, né? Então, por hoje é só. A gente se vê na próxima aula.